noite, eu sou Roberto Bielavski, fundador do Viena Haskell. Eu vou começar a história um pouquinho para trás, porque para vocês entenderem quem é a pessoa, como é que essa pessoa se formou. Eu fui um menino muito irrequieto, muito difícil. Quando tinha 7, 8, 9 anos de idade, os professores me colocavam numa carteira do lado deles, quer dizer, eu não ficava junto com os outros alunos, ficava lá do lado deles. Isso era terrível. Vocês não têm ideia de como era difícil isso. E, naquela época, não tinha Rivotril. Não sei se alguém já tomou Rivotril aqui. Bem, e assim foi. Quer dizer, eu nunca estava presente, eu sempre estava pensando em alguma coisa fora da caixa e não prestava atenção nas aulas, era um inferno. Estudei no Colégio Dante Alighieri. E, quando eu cheguei na primeira série do ginásio, no final do ano, a diretora chamou meu pai, minha mãe, e falou: olha, o Roberto vai repetir de ano, talvez fosse melhor se vocês colocarem ele numa outra escola, porque ele pode passar para o segundo ano. Quer dizer, eles se livraram de mim e me passaram para ir embora da escola. Aí eu fui para o Colégio Rio Branco, na Avenida Higienópolis, segundo ano do ginásio, e os mesmos problemas, quer dizer, não tinha mudado nada. E aí minha mãe um dia foi à escola e falou: mas meu filho não faz lição de casa, não faz nada. E por que os senhores não puxam ele? Falou: olha, o seu filho não faz nada mesmo. Ele tem 1000 exercícios de matemática que ele devia ter feito, que ele não fez nenhum. A minha mãe, que era uma mulher durona, assim, pegou um professor particular para mim, de matemática, que era um engenheiro, era um estudante de engenharia da Poli, não era engenheiro formado. E aí esse professor começou a fazer os exercícios junto comigo, os 1000 exercícios que eu não tinha feito. Estou falando só de matemática, porque o resto eu não tinha feito nada mesmo. Bem, eu fiz os 1000 exercícios e aprendi matemática, e aprendi a gostar de matemática. E muito. Por incrível que pareça, uma pessoa se interessou por mim, esse professor, Samuel. Ele me ensinou a gostar da matemática. E também aprendi a fazer conta. Isso ajuda um bocado ao longo da vida. Bem, fiz o colegial, também no Rio Branco, e em 1968, eu tinha 17 anos, ia fazer vestibular, e foi um ano muito difícil no Brasil, na época da ditadura militar. Era um momento no mundo de grandes transformações e também muitas rupturas. A França vivia o movimento estudantil nas ruas, os Estados Unidos tinha a guerra do Vietnã e todo mundo se mobilizava contra a guerra do Vietnã. Quer dizer, era um mundo muito diferente do mundo que a gente vive hoje. Era um mundo que os Estados Unidos era um país, na minha concepção, na época, imperialista, e era um inimigo que tinha que ser derrotado. Então, a maneira de se derrotar o inimigo é atacá-lo. E aí eu entrei na resistência armada contra a ditadura militar, em 1969. Bem, o resultado disso foi que eu tive que fugir do Brasil e fiquei no exílio de 70 a 73. Fiquei na Inglaterra, e foi muito interessante, porque na Inglaterra eu encontrei muitas pessoas interessantíssimas, músicos, cineastas, jornalistas, intelectuais, todos exilados. Então, eu encontrei com todo mundo, Caetano, Gil, Glauber Rocha, e eu convivi com essas pessoas. Naquela época, eu tinha 20 anos de idade, 19, 20 anos de idade, então era muito fascinante. Um moleque de 19, 20 anos, solto em Londres, vivendo uma época fascinante, uma época muito intensa. Mas eu também fiz coisas bacanas, fui na Anistia Internacional, denunciava tortura no Brasil, era um negócio assim, eu estava muito militante naquela época ainda. Bem, fiquei até 73 em Londres, porque eu fui julgado num processo pela junta militar, eu vi que não ia dar
com a bolsa que estavam me oferecendo, não ia dar para viver com a minha mulher. Naquela época, eu estava indo para os Estados Unidos para fazer um PhD. E aí eu falei, vou montar um negocinho de comida, e com isso eu organizo, deixo um gerente cuidando, e vai me dar uma renda adicional para completar a bolsa de estudos. Aí comecei a trabalhar, abri um quiosque no Conjunto Nacional, aqui na Avenida Paulista, e esse quiosque foi um sucesso muito grande. Vinha gente, naquela época, então estamos falando de 1975, a Avenida Paulista já estava começando a ser um polo, uma alternativa ao centro da cidade, vinha muita gente. E o quiosque vivia cheio, eu trabalhava 18 horas por dia, começava às 7 da manhã, parava às 10 da noite. Mas aí tinha que, depois que acabava, tinha que fazer o caixa, era uma verdadeira loucura. E chegava no fim do mês, eu não dava um tostão tal do quiosque. Então eu falei, bem, eu não sei o que fazer agora. Eu trabalho, eu montei esse quiosque para ganhar dinheiro, agora não ganho dinheiro, não posso ir para fora. Então tem que tentar uma outra coisa. Aí meu pai falou, olha, por que a gente não abre uma segunda loja? Eu falei, tá bom, então vamos... Onde é que você acha que a gente deve abrir? Vamos abrir no Shopping Ibirapuera. O Shopping Ibirapuera estava começando, só tinha o Iguatemi naquela época. E aí eu falei, tá bom, fui lá ver o local que o shopping estava oferecendo e vi que podia ser uma coisa interessante. Abri a loja do Ibirapuera, foi muito duro, porque a gente não tinha nenhum tostão, meu pai estava quebrado naquela época, e ele tinha uma ótica, e realmente ele quebrou, ele pediu concordata, e não tinha como financiar uma loja de 200 metros quadrados. Aí nós fomos num banco, pegamos dinheiro emprestado, e aí conseguimos montar a loja. De novo, o mesmo problema. O negócio trabalhava, e não ganhava dinheiro. Então, o meu chefe de cozinha, o Sérgio Capuzzo, que eu tinha contratado, ele tinha trabalhado para o Fidel Castro, uma época, lá em Cuba, ele adorava beber. Então, ele chegava de vez em quando, ele, o filho e o sobrinho, os três, era uma equipe, né? Os três bêbados no restaurante. Alguns de vocês que comeram no Viena nessa época correram um risco muito grande. Não sei se tem ideia. Bem, eu fazia de tudo. Eu lavava prato, cozinhava, fechava o caixa, servia na mesa. E eu pensava, meu Deus do céu, o que eu fiz da minha vida? O que vai ser esse negócio? Mas eu não tinha como sair daquela encrenca, porque eu tinha assumido que o negócio, eu tinha dívidas a pagar. Então, tinha que tocar o negócio. Eu não tinha alternativa. E nisso eu já estava casado, já tinha 2 filhos. Comecei em 75, 76 foi o Ibirapuera, demorou 2, 3 anos, encrencado até o topo da cabeça, com 2 filhos. E assim foi. Governo militar, tabelamento de preço, a vida era um verdadeiro inferno. Mas eu continuava insistindo. Nessa altura do campeonato, eu já tinha desistido do doutoramento, porque eu estava super encrencado, não tinha o menor sentido pensar em doutoramento. Mas resolvi fazer um curso de pós-graduação de mestrado na Fundação Getúlio Vargas, arranjei uma bolsa de estudos, porque o negócio não dava dinheiro. Isso é incrível. Eu tinha já, acho que, 2 restaurantes e não conseguia ganhar dinheiro. Arranjei uma bolsa. Todos os estudantes que eram aceitos para o mestrado tinham essa bolsa. E curso pago, e acabei fazendo lá o pós na GV, isso entre 77 e 79, quer dizer, eu tinha aberto um negócio, eu realmente queria complicar a minha vida, 2 filhos, um negócio que não dava dinheiro e um mestrado. Realmente era um inferno. Mas eu sempre fui muito persistente, e eu acho que isso é a primeira coisa que eu queria dizer para vocês. Vocês já ouviram isso, mas é bom sempre falar. Quem não é persistente não vai virar empreendedor.
empreendedor é um bicho diferente. Ele tem uma capacidade enorme de aguentar situações que outros não aguentam. Eu sempre gostei de comer, mas gostar de tocar restaurante é difícil, que é o pior negócio do mundo. E assim foi indo, mas aos poucos eu não devia ser muito inteligente para entrar num negócio desse, mas eu não era burro para não aprender. Então, eu demiti o Sérgio Capudos, o meu chefe de cozinha que bebia, contratei uma pessoa, comecei a organizar um negócio, mas demorou muitos anos para. Não foi uma coisa imediata, foi uma coisa que eu fui persistindo e as coisas acontecendo. Vários planos econômicos, plano cruzado, plano Collor, não, primeiro plano Collor, plano Bresser, plano cruzado, plano, sei lá, tinha plano para tudo, tinha um monte de planos. O Brasil, cada 2, 3 anos, tinha um plano econômico e a gente tinha que aguentar todas as apurrinhações que vocês possam imaginar. No plano cruzado, um exemplo, nós tínhamos já um certo número de lojas, foi a única grande crise que eu vivi. Eu não tinha dinheiro para pagar a folha de pagamento, eu tinha uma fila de 100 pessoas tentando entrar no restaurante, porque eu tinha que vender por preço tabelado e comprar o produto no mercado negro. E aquilo era... Eu fui para minha mãe e falei, me empresta um dinheiro, nós estamos falando de 1980 e pouco, 86, né? 86. Agora já fazem 32 anos, eu estou me recuperando daquela época. Foi duro, gente. Não, foi muito duro mesmo. Aquilo lá foi terrível. Mas os governos acabam. Por isso, por pior que seja o governo, pior, eles vão embora. E o Brasil está abusando um pouco, né? Está abusando desses governos. O empreendedor tem que aguentar essas coisas e tem que um pouco ignorar a política. Porque se for achar, não, eu preciso esperar o Brasil se organizar para a gente fazer um negócio, não vai fazer nunca. Esquece. Mas eu persisti, encontrava sempre, via como é que os mercados estavam se organizando, percebi que tinha uma indústria de shopping center crescente e aproveitei e fui abrindo os nossos restaurantes em shoppings, isso estou falando da época do Viena, até que em 94, eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa mais, em termos de uma coisa de gastronômica mais interessante. E foi aí que nasceu o Haskell. Foi até uma viagem da minha mulher para a Alemanha, para Berlim, onde ela tinha uma irmã, e essa irmã levou ela num lugar chamado Marché, ela gostou, falou para mim, falou, olha, eles têm um negócio em Toronto que vale a pena conhecer e tal. Eu falei, tá bom. Então, ela voltou para o Brasil, pegamos um avião, fomos para Toronto. Cheguei em Toronto, olhei aquilo e falei, já sei o que precisa ser feito. Não tem nada a ver com o que nós fizemos. Aquilo lá era um negócio enorme, 5.000 metros quadrados, com um monte de quiosques, todos. Era uma praça de alimentação cheia de quiosquezinhos. Assim, mas eu visualizei o que eu queria fazer com o Haskell, e nasceu o Haskell do Shopping Guatemi, que foi o primeiro Haskell que a gente fez. Em 2007, apareceram uns malucos querendo comprar o meu negócio. Eu falei, não acredito. Porra, isso aí deve ser uma coisa de Deus. Isso é outra coisa que eu aprendi, que é muito importante. Tem hora de vender empresa. Não são, claro, tem grupos empresariais que ficam por gerações. Aí você precisa ver se o seu negócio vai durar uma geração. E vierem comprar o negócio e foi ótimo. Foi ótimo porque vendi, peguei os recursos, pagaram um bom dinheiro pelo negócio, que já tinha naquela época 80 lojas, 70 lojas. E entre cafés, lanchonetes, e já dava dinheiro, já era um negócio rentável, já organizado, bem organizado, e foi por isso que eu consegui vender, porque o negócio tinha uma gestão, o negócio era bem gerido. Eu aprendi, fui aprendendo, é um processo de aprendizado contínuo. Era formal, coisa que no Brasil é muito raro naquela época. Você tem um negócio que não tem venda por fora, os empregados todos registrados, pagavam os impostos, enfim. E isso permitiu a venda do negócio, e com isso hoje eu estou fazendo outros negócios.
Estou vendo outros negócios, investimentos. Eu saí do negócio do Haskell. O Haskell cresceu. O Haskell é uma beleza de empresa. É uma empresa pequena. E isso é outra mensagem que eu quero dizer para vocês. Crescer é bom, mas tem que crescer organizado também. Quer dizer, não fazer o que eu fiz, senão vocês vão se atolar. Não façam o que eu fiz, porque a vida fica pesada. O Haskell é uma empresa muito organizada, é um brinco de empresa. Uma empresa pequena, tem 1.300 funcionários, e, por incrível que pareça, tem 15 restaurantes só. Quer dizer, eu vendi os 70, agora ficamos... Quando eu vendi, eu fiquei com 3 Haskells. Eu consegui convencer os compradores que o Haskell não era bom eles levarem, e, de fato, eles tivessem levado, tinham destruído o Haskell. Aí a gente pegou o Haskell, e é um projeto, é um belo projeto. As pessoas que trabalham lá adoram, realmente a relação isso é uma coisa muito importante. Os teus colaboradores têm que abraçar, entender o que você quer. Nós somos muito focados em cliente, muito. O tempo inteiro a gente pensa em cliente. Antes de pensar em lucro, a gente pensa em cliente. O lucro tem o seguinte, eu aprendi isso, eu fiz um curso de 3 anos, chamado OPM, na Harvard Business School, e tinha um professor sensacional, que ele falava, olha, o caixa da empresa está aqui. Se no final do mês não der dinheiro para você pagar suas contas, tem alguma coisa de muito errado. Claro que eu estou falando em uma forma muito simples, mas vocês têm que olhar o caixa do negócio, todo mundo tem que olhar o caixa do negócio. Se você vai começar um negócio, você tem que ver como é que eu começo, mas depois eu preciso de crédito, eu preciso de investidores, quer dizer, senão a coisa não vai adiante. O nosso objetivo daqui para frente, já fizemos o processo de sucessão, foi um processo que demorou 5 anos, 4, 5 anos. Nenhum dos meus filhos é o meu sucessor, foi uma pessoa, é filho de um sócio que eu escolhi junto com algumas pessoas, é um menino extremamente competente, tem 30 anos de idade, é muito melhor do que eu, é engenheiro e tem uma visão muito boa de mercado e trabalha com uma equipe que é de primeira linha. Então, eu estou satisfeito porque nós conseguimos realizar esse processo de sucessão. Eu saí do escritório em dezembro do ano passado para não atrapalhá-los. Eu acho que é a missão cumprida. E agora eles vão tocar o negócio. Eu participo de um conselho, mas eu não sou presidente do conselho. Eu acho que eles têm que decidir. E eu, que fui levado pelo pessoal do Endeavor lá para Israel, já foi muito bom. Quando vocês tiverem uma oportunidade, se envolva com o Endeavor mesmo, porque tem muita coisa bacana lá. Aprendi muito nessa relação com o Endeavor. E, fruto dessa viagem, dos encontros que nós tivemos, de todas as coisas bacanas que a gente viu, eu já estou tendo novos planos, quero fazer novas coisas, a vida continua, e eu acho que isso é a beleza da vida, você ter esperança que você vai criar coisas novas e que o mundo vai melhorar. Muito obrigado.